Hello my friends and welcome back to another video. Hoje eu vou falar sobre o custo de vida nos Estados Unidos. Muitas pessoas me perguntam sobre isso, então eu resolvi fazer um vídeo com a minha percepção. Let's get started! Então, para começar, nós precisamos setar alguns parâmetros aqui. Você não pode acreditar que os Estados Unidos é feito somente da Flórida, porque você vê um monte de brasileiro botando vídeo falando da Flórida e aí a Flórida é o mundo, é os Estados Unidos. É um país gigante, com mais de 300 milhões de pessoas, acredito, vários estados com muita coisa diferente acontecendo em muito lugar. Então, os Estados Unidos não é a Flórida. Eu acho que você já sabe disso, né? Não fica sempre com aquela referência, o meu amigo na Flórida disse não sei o quê. Cara, calma, os Estados Unidos tem mais do que a Flórida. É que brasileiro gosta da Flórida. Assim como uma pessoa que vai para São Paulo não pode dar sua opinião sobre o Brasil baseada somente em São Paulo, do aluguel em São Paulo, ou que a comida é assim em São Paulo e tal. Apesar de que nos Estados Unidos as coisas são muito mais espalhadas, né, pelo país todo do que aqui. Pelo menos é isso que eu notei viajando por alguns estados diferentes lá. Mas, por exemplo, em São Paulo você vai falar, a comida no Brasil é assim, o aluguel no Brasil é assim, aí o cara lá no Nordeste vai chegar e falar, pô, não é assim a comida aqui, é diferente. No Rio Grande do Sul eu vou dizer, não, aqui a gente faz comida diferente também, entendeu? Dito isso, vamos começar com os 5 pontos que eu vou falar sobre o custo de vida nos Estados Unidos. Primeiro eu vou falar de vestuário, né? Depois de comida, depois de saúde, depois de moradia em si e depois de transportation, transportes. Então eu não vou me aprofundar aqui em cada assunto, com detalhe, com recibo, com coisa que eu paguei, que isso, que aquilo. Eu vou falar minha opinião mesmo das coisas que eu vivenciei lá nos Estados Unidos durante quase 10 anos que eu morei lá. Vestuário, obviamente todo mundo sabe que é muito mais barato e a qualidade também é muito melhor das roupas lá. Por quê? Porque você tem roupa boa, barata, então você praticamente aumenta o nível, né? Digamos assim, a qualidade, o padrão de qualidade você aumenta. Então, se uma roupa entrar lá ruim, as pessoas, tipo, não vou comprar isso aqui se eu posso comprar uma coisa barata ou pelo mesmo preço que é muito melhor. Ao passo que aqui no Brasil, nem sempre o barato é ruim, mas às vezes as coisas muito baratas aqui realmente têm menos qualidade, né? Então, roupas lá nos Estados Unidos, alguns estados não cobram imposto, então você pode comprar ainda mais barato do que já é. E tênis também, por exemplo, o tênis mais caro, digamos assim, o normal aqui, você chega no Brasil numa loja, vai ter um tênis aí por 700 até R$ 1.000 ou mais, não sei. E lá, geralmente, o tênis mais caro, ali mais top, vai ser no máximo um pouco acima de $100, que é o tênis que custa aqui 700, 800. Lembrando que você não pode aí converter a moeda, né, pra dizer, $100 é 300 e poucos reais ou 400. Não, $100 pra eles lá é como se fosse R$ 100 pra nós aqui ou até menos, porque é baseado na renda deles. E aquela velha história também, às vezes sai mais barato você pegar um avião, ir pra Flórida, né, e fazer o seu enxoval lá, ou renovar o seu guarda-roupa, ainda curtir um fim de semana, umas férias, sei lá, e voltar, do que você ir comprar aqui as roupas de marca numa loja, ou as roupas de qualidade numa loja. Aqui no Brasil sai mais caro do que a viagem pros Estados Unidos e as férias e tudo mais, ou às vezes sai quase o mesmo preço. Se você realmente quiser comprar roupas aqui de marca, de uma boa qualidade, você vai gastar muito dinheiro no Brasil. Agora vamos falar de comida nos Estados Unidos. Mais uma vez, vários lugares lá não cobram imposto, não sei se é todos, mas vários não cobram imposto sobre comida, a não ser que sejam comida preparadas, tipo McDonald's, essas coisas, comida quente, né? Porque aí é preparada, aí já tem uma empresa ali ganhando grana, enfim. A comida lá é caro, é mais caro que no Brasil, bem mais caro. Por exemplo, aqui no Brasil, você senta num restaurante, come um bife, arroz, feijão e mais um monte de coisa, e você consegue achar lugares bem baratos mesmo. Eu conheço lugar aí que é por R$ 12 você come um bife, arroz, feijão e salada. Nos Estados Unidos, dificilmente, quase impossível, você vai comer um bife por 12. Você não encontra esse valor de comida lá nos Estados Unidos. E nos mercados também as coisas são mais caras. Então qualquer comprinha lá sai caro. Mas existem também supermercados baratos. Comparado à renda deles aí, talvez vai dar quase a mesma coisa que a gente. Mas restaurante é bem mais caro. E é claro que vale ressaltar aqui também que no Brasil, ir ao McDonald's comprar é uma coisa que você gasta uma grana boa lá, né? E é considerado aí por algumas pessoas até meio fora de alcance em termos de renda. E nos Estados Unidos, McDonald's é uma comida considerada de pobre, digamos assim. E quando eu falo isso de pobre, não é nenhuma discriminação nem nada, é porque realmente fizeram até uma pesquisa lá, uma época que teve uma crise, e perguntaram para as pessoas que tinham uma renda bem mais baixa, falando o que você se alimenta quando você tá na rua trabalhando e tal, e as pessoas vão direto no McDonald's e realmente vão. Como eu disse, os restaurantes são muito mais caros, então a comida mais barata de rua é o fast food, é o McDonald's. Então é uma coisa comum, pessoas que trabalham na rua e tal, se você não tem grana para comer na rua,
rua, você tá mal de grana, você vai no McDonald's. E aqui é diferente, né? Tu vai no McDonald's aqui, deixa um rim, um pulmão, enfim. Ok, agora vamos para a saúde. Saúde nos Estados Unidos é bem caro mesmo. Então, consultas com médico e tal, plano de saúde é caro, né? Não é fácil de ter um plano de saúde. Tem uns planos lá do governo, depende de cada região também, enfim, tem estados que tem leis diferentes e tal. Tem lugares que você não vai conseguir tratamento gratuito e tem outros que você vai entrar no hospital e vai sair com uma conta monstra. Nos lugares que eu morei, não tinha um SUS da vida, assim, que você simplesmente pode entrar num hospital e sair. Por exemplo, uma amiga minha americana, que ela também tem cidadania brasileira, veio no Brasil e ela se machucou, quebrou o pé e ela veio aqui, fez uma cirurgia e tal, em Porto Alegre, ficou no hospital, acho que internada aí um dia, dois, enfim, não sei, botou pino, fez um escambau. Cara, saiu do hospital livre, leve e solta, sem nenhuma conta. Não tô dizendo que isso conta ponto pro Brasil, mas ela não pagou nada. Se fosse nos Estados Unidos, ela mesmo comentou que se ela tivesse entrado num hospital naquela emergência, tarará, tarará, ela saía com uma conta aí de 20 mil dólares, sei lá, 10 mil dólares, enfim, porque teve uma cirurgia e tudo mais. É bem caro mesmo. Só que, claro, né, no Brasil, determinadas regiões isso não funciona, e na maior parte é uma porcaria, você espera isso e aquilo. Ela não teve nenhum privilégio por ser americana, até porque quando ela chega no Brasil, ela utiliza somente o passaporte dela brasileiro, e ela é brasileira. Então, enfim, eu tô dizendo isso porque ela tem a cidadania dupla, né? Então, ela ficou internada, e aí, nesse quesito aí, se saiu melhor do que lá nos Estados Unidos, porque não pagou nada, e lá ela teria tomado uma facada de uns milhares de dólares ali. Outra coisa que é muito caro lá é dentista. Então, por exemplo, algumas pessoas que moram nos Estados Unidos vêm pro Brasil fazer todo o tratamento dentário e volta pros Estados Unidos. Tipo, os brasileiros ir comprar em roupas lá em Miami. Sai mais barato ir pra lá pra comprar do que comprar aqui. E da mesma forma, sai mais barato vir aqui pro Brasil, fazer o seu tratamento dentário e voltar pros Estados Unidos. Só pra você ter uma ideia aí, por exemplo, pra botar uma capa no dente ou se teu dente quebrar lá, pode custar aí de 2 mil dólares ou até mais de 2 mil dólares, coisa que você paga às vezes aqui no Brasil 600, 500 reais, esse tipo de coisa. Se você quebrar o dente, precisar colocar ali uma capinha e tal. Isso é por experiência própria, porque eu já quebrei meu dente, eu sei exatamente o preço, quando é que custa essas coisas. Já fiz aqui, já fiz lá também. Agora vamos falar de moradia. Caramba, cara, olha, tem lugares aqui no Brasil que você compra apartamentos aí caríssimos, com um cubículo, com aquelas piscinas pra anão e um quarto que se você coloca uma cama de casal dentro, você já acorda enfim com o joelho na parede. Infelizmente essa é a realidade, os caras estão construindo cada vez menor e cobrando cada vez mais. Às vezes você, com o valor de um apartamentozinho desses aqui no Brasil, eu não tô criticando, tá? Isso é comum, né? Eu só tô dizendo que, infelizmente, é assim no Brasil. É muito caro pra pouco espaço. Com um valor desse, você compra uma casa lá nos Estados Unidos, em algum lugar legal, e, né, tem todo aquele esquema. Determinados lugares lá, você vai comprar, e aí não tem violência, não tem cerca, é muito mais bonito, toda aquela coisa, né, que vocês já sabem, enfim. E o aluguel também lá é caro pra caramba. Claro que também depende de região e tal. Existem lugares que tem um aluguel mais barato e tem lugares que tem um aluguel mais caro, mas geralmente é mais caro. E aí você ouve às vezes os brasileiros falando: nossa, eu tô muito bem aqui nos Estados Unidos, que é que a galera vai pra lá e não vive no padrão americano, eles não moram sozinhos, eles se empiram numa casa, um monte de gente, ou às vezes dividem uma casa, fica muito mais barato, né? Então, se você for viver no padrão americano, digamos, sei lá, querer morar sozinho, só você, a sua esposa e o seu filho, num apartamento, você vai pagar muito mais caro. Só você num apartamento de um quarto vai pagar muito mais caro do que pagaria aqui, em determinados lugares, né? Mas aqui o aluguel é mais barato mesmo, comparando aí real por dólar. Em comparação à renda mesmo lá, pesa bastante o aluguel. Por último, vamos falar de transporte. Transporte, os que eu utilizei nos Estados Unidos foram mais ônibus mesmo. Funcionava legal, tudo, nada demais, porque eu não cheguei a morar numa cidade grande, perto de cidade grande, mas eu andava mais de carro, então eu não utilizava o transporte público todos os dias mesmo. Acredito que funcione muito melhor do que no Brasil, mas referente a carro, preços de carro para você comprar é infinitamente mais barato. Então, aqui, por exemplo, alguns carros que as pessoas acham que são grandes coisas, lá nos Estados Unidos é um carro considerado bem comum, um carro do povo, né? Então aqui, por exemplo, o brasileiro é apaixonado por SUV, para ter uma SUV é um sonho, porque o negócio custa 60, 70, 80 mil ou mais. E lá, muitas pessoas têm SUV, pickup trucks, né, que são picapes, e é muito barato mesmo. Você compra aí uma picape legal, usada por, sei lá, 4 mil dólares, 5 mil dólares, 6 mil dólares. Se você pagar 10 mil dólares num carro, você já pega um carro muito bom que aqui pouquíssimas pessoas têm, porque seria 2 olhos da cara, o rim
rim e mais o coração. E aí as duas mãos também, daí você não consegue nem dirigir mais. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido essa pequena análise que eu fiz dos Estados Unidos. Eu sei que tem muito mais detalhe, poderia entrar aí em detalhes e pesquisar mais, tudo isso, mas eu acho que somente a minha experiência aqui já foi válida para vocês terem uma ideia, e aí depois vocês vão ver mais vídeos aqui no YouTube, tenho certeza que muita gente já fez esse tipo de vídeo comparando com os de vida Brasil e Estados Unidos. Então, thank you very much for watching this, inscreva-se no canal, deixa o seu joinha aí, comente o que você achou desse vídeo, and I'll see you next time.